Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um EBD aí na sua casa. E aí, quero saber se vocês estão curiosos, tentando saber de quem será que nós vamos falar hoje? Qual carta será que nós vamos estudar? Vocês sabem, né, que nós estamos fazendo estudos e vendo cartas que estão escritas lá na Bíblia. E olha só, vou dar uma dica para vocês. O autor da carta de hoje, quer dizer, das cartas, né? Porque vocês estão vendo que tem várias cartas aqui. Mas o autor de todas elas é o mesmo que o da aula passada. Vocês se lembram? Espero que sim, viu? Fala aí, quem que é esse autor que a gente estudou lá na aula passada? Muito bem. Foi o João, discípulo de Jesus chamado João. Foi ele mesmo que escreveu essas cartas aqui. E vocês estão vendo, ó, que são 7 cartas. Olha só, vou levantar aqui para mostrar para vocês. Uma carta, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. E aqui, ó, vou ler uma para vocês verem o que está escrito. Remetente, ou seja, quem escreveu a carta, né? Remetente. João, inspirado pelo Senhor Jesus. Como assim inspirado pelo Senhor Jesus? Sabe o que quer dizer? Quer dizer que foi João que escreveu, mas foi inspirado por Jesus. Ou seja, Jesus que deu inspiração para ele escrever. Foi Jesus que falou para ele tudo o que ele tinha que colocar na carta. E no destinatário, ou seja, a pessoa a quem a carta se destina, a pessoa para onde a carta vai, né? Está escrito, nessa daqui, ó, está escrito ao anjo da igreja de Esmirna. Esmirna? Será que é uma pessoa chamada Esmirna? Olha essa outra. Ao anjo da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Pérgamo. Nossa, gente, será que tem alguém chamado Pérgamo? Ao anjo da igreja de Laodiceia. Olha só. Ao anjo da igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Filadélfia. E aí, sabem sobre o que são todos esses nomes diferentes? Esses nomes são nomes de igrejas, de lugares onde estavam as igrejas. Vou contar para vocês, tá? Como que aconteceu essa história? Foi o seguinte, João estava preso, no momento em que ele escreveu essas cartas, ele estava preso na ilha de Patmos. Vocês sabem, né, que os discípulos, os apóstolos de Jesus, infelizmente, sofreram muito, né? Sofreram perseguições, ameaças e até morte, somente porque eles eram testemunhas de Jesus, somente por acreditar em Jesus. E João não escapou dessa. João também sofreu muito. E nesse momento ele estava preso por falar de Jesus. Que triste, né? Mas mesmo assim, mesmo na prisão, ele não negou a sua fé, não parou de falar de Jesus, não parou de acreditar em Jesus. E um certo dia, João estava lá, né, preso, e ele ouviu uma voz que parecia que vinha do céu, sabe? Uma voz que dizia assim para ele: João, preste muita atenção, porque tudo que você ver e ouvir a partir de agora, eu quero que você escreva tudo e mande para 7 igrejas da Ásia. Gente, João, quando olhou, ele viu que era Jesus que estava falando com ele. Ele viu Jesus, teve uma visão de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, né? E ele, logicamente, obedeceu a ordem de Jesus, né? Obedeceu, disse sim a Jesus e fez tudo conforme Jesus mandou. Como Jesus mandou, Jesus foi falando tintim por tintim, coisinha por coisinha, que João deveria escrever. Então, esses 7 nomes que a gente viu aqui, esses nomes diferentes, são nomes de onde as igrejas estavam, né? Para as igrejas. E ao anjo da igreja, quer dizer, ao líder, né, dessas igrejas, que era para o líder ler para todo mundo, porque essa carta se destinava a todo mundo que fazia parte da igreja desse lugar. E essas são coisas que Jesus falou sobre eles, sabe? Era o que Jesus pensava e sentia sobre eles. Vamos ver comigo cada uma dessas 7 cartas? Eu tenho aqui dentro de cada envelope, eu tenho um resuminho.
vou mostrar para vocês, tá? Sobre o que falava essa carta. Lógico que vocês podem ver na Bíblia, né? No livro de Apocalipse, mas aqui tem um pequeno resumo, tá? Pra gente ver como que era cada uma. Aqui, para a igreja de Filadélfia, tá escrito assim, olha só, uma qualidade da igreja, ou seja, uma coisa que Jesus aprovava naquela igreja. A igreja de Filadélfia guardou a palavra de Deus e não negou o nome dele. Olha que coisa maravilhosa você ouvir isso de Jesus, hein? Jesus falando, parabéns, igreja de Filadélfia, você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Quer dizer que eles, mesmo em meio às tribulações, às dificuldades, eles não negaram, em nenhum momento negaram o nome de Jesus. Eles continuaram firmes na fé deles e guardaram a palavra de Deus. Tudo que eles sabiam, tudo que era ensinado para eles sobre Deus, eles guardaram no coração. E diante disso, Jesus fez uma promessa para eles. Jesus lhe dará um lugar de honra para sempre. Olha que maravilhoso, hein? Se eles permanecessem firmes na fé, do jeitinho que eles estavam, eles iam ganhar um lugar de honra lá no céu, na vida eterna. Que maravilhoso, né? Vamos ver mais uma? Aqui é para a igreja de Sardes. O que será que Jesus falou sobre a igreja de Sardes? Então, mais uma vez, Jesus mostrou mais uma qualidade da igreja de Sardes, algo que ele aprovava que a igreja fazia, né? Então, a igreja de Sardes foi uma boa igreja no passado. No passado? Será que naquele momento elas não estavam sendo tão boas assim? É bom você, né, começar sendo uma igreja boa, mas você não pode perder essa fé, né? O erro deles, então, foi que eles não se preocupavam com as coisas espirituais. Eles estavam se preocupando mais com outras coisas, às vezes com o trabalho, com a vida diária deles. E não se preocupavam, não tinham mais tanta preocupação com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Olha que triste, né? Mas mesmo assim, Jesus fez a promessa para eles. Jesus confessará seu nome diante de Deus, ou seja, se eles voltassem a ter aquele amor que eles tinham, aquela fé que eles tinham quando eles começaram, Jesus iria confessar o nome deles diante de Deus, iria falar o nome deles diante de Deus, lá na vida eterna. Maravilhoso, né? Então, mesmo tendo um erro, Jesus ainda prometeu que se eles se arrependessem e mudassem de vida, eles também teriam a vida eterna. A próxima é a igreja de Tiatira. O que será que Jesus falou para a igreja de Tiatira? Vamos ver. Jesus, olha só, falou Tiatira. Muito bem. Vocês estão firmes no amor, na fé, no serviço e na persistência. Ou seja, vocês ainda têm o amor pelas pessoas, o amor uns pelos outros, a fé, que é o amor a Deus, né? O serviço, vocês ajudam uns aos outros. E na persistência, ou seja, vocês não desistem, mesmo com perseguições, com ameaças, com dificuldades, vocês persistem até o fim. Muito bem, igreja de Tiatira. Mas tem o erro da igreja. Algumas pessoas aceitavam ensinos errados. Olha só que triste. Então, mesmo a maioria, né, tendo essa qualidade que Jesus falou, também tinha aquelas pessoas que aceitavam ensinos errados, que ouviam alguém falando alguma coisa, olha, acredite nisso que eu estou falando, e que não estava escrito, né, nas escrituras, não era o que Deus falava, e eles aceitavam essas coisas. Que terrível, né? Mas Jesus prometeu para eles, olha, igreja de Tiatira, se vocês saírem do mau caminho e pararem de aceitar esses ensinos errados, pararem de pecar e de errar, eu farei com que vocês governem as nações até o fim. Olha só, juntamente com Jesus. Imagina que maravilhoso, né? Próxima igreja, vamos lá? Agora é a igreja de Laodiceia. O que será que Jesus falou para a igreja de Laodiceia? Vocês estão vendo, né? Não foi coisa boa, gente. Na igreja de Laodiceia, Jesus somente falou sobre
o erro deles. Olha só, Jesus via neles poucas coisas que o agradavam. Então foi justamente por amar muito essa igreja também, a igreja de Laodiceia, que Jesus mostrou para eles, falaram, olha, eu não estou vendo muitas coisas que me agrade. Ou seja, eles deviam estar pecando muito, deviam ter saído totalmente do caminho de Deus. E Jesus estava alertando eles para voltarem para o caminho de Deus, para voltarem para Ele, né? E com isso ele fez a promessa. Jesus prometeu que se voltassem para Ele e fossem fiéis até o fim, sentariam com Ele no trono lá no céu. Olha que maravilhoso! Então Jesus mostra que mesmo que você esteja indo para o caminho errado, você pode se arrepender e voltar para Ele, se arrepender do seu pecado, e Ele com certeza lhe dará a vida eterna, assim como Ele fez com Laodiceia. Olha só. Vamos para a próxima igreja, então. Agora, a igreja de Pérgamo. Será que tem coisa boa sobre a igreja de Pérgamo? Tem coisa boa. Jesus disse que a igreja de Pérgamo nunca negou o nome de Jesus. Olha que maravilhoso. E vocês sabem, né, que naquela época, era facinho negar o nome de Jesus, né? Senão alguém, te matava. Imagina? Então, mesmo diante de ameaças até de morte, eles não negaram, não abandonaram a fé deles. Mas também tinham aquelas pessoas que faziam algumas coisas erradas, como os que não acreditavam em Deus. Ou seja, eles seguiam o mesmo caminho das pessoas que não acreditavam em Deus. Porque as pessoas que não acreditam em Deus fazem o que elas querem, né? O que está na cabeça delas. E tinha algumas pessoas dentro da igreja que faziam as mesmas coisas que elas. Imagina só? Muito ruim isso, né? Mas Jesus disse, se vocês também se arrependerem e pararem de seguir os caminhos das pessoas que não são cristãs, vocês vão receber novo nome e morar no céu com Jesus. Olha que promessa linda, receber um novo nome e morar eternamente lá no céu. Uau! Então, gente, existe mesmo arrependimento e uma promessa, né? Para quem verdadeiramente se arrepender. Igreja de Éfeso. O que será que temos para a igreja de Éfeso? Temos uma qualidade. Jesus disse, a igreja de Éfeso não gosta do que é mal e odeia ensinos errados. Olha que maravilha! Quer dizer que tudo que é mal, ensinos errados, tudo que as pessoas querem dizer diferente de Deus, querem enganar o povo de Deus, eles não gostavam. Eles diziam não para aquelas coisas. Olha, ponto positivo. Jesus elogiou isso. Mas eles também tinham os erros, né? Que era, deixaram de fazer com dedicação o que Deus queria que fizesse. Olha só. Eles não se dedicavam mais à obra, às coisas de Deus, o que Deus mandava para eles fazerem. Eles não se dedicavam muito a isso. E Jesus não estava se agradando disso. Jesus alertou eles. E também, mais uma vez, Jesus prometeu que se eles se arrependessem e mudassem de vida, Jesus estaria preparando um banquete para todos que forem fiéis até o fim. Ou seja, se eles se arrependessem e fossem fiéis até o fim, Jesus estaria preparando um banquete para todos eles. Olha que maravilhoso, morar lá com Jesus eternamente no céu e ainda receber um banquete preparado por Jesus. Igreja de Éfeso. Se eu fosse eles, não pensaria duas vezes em me arrepender, né? Não é verdade? E voltar para os caminhos de Jesus. Agora, por último, gente, a igreja de Esmirna. Nome diferente, né? Esmirna, vamos ver. Olha só. Olha que maravilhoso! Na igreja de Esmirna, só temos elogio também para a igreja de Esmirna. Olha só, Jesus disse, igreja de Esmirna, vocês sofrem perseguições pelo meu nome. Olha, Jesus está reconhecendo que essa igreja é uma igreja que sofre perseguições pelo nome de Deus. Uma igreja que, por ser testemunha de Deus, por mostrar que acredita em Deus, é uma igreja que sofre perseguições.
Jesus não está dizendo que se alegrou em ver eles se perseguindo. Não, Jesus está dizendo que se alegrou em ver que eles se manteram firmes mesmo em meio às ameaças, mesmo em meio às brigas e tudo mais. Eles se manteram firmes e continuaram acreditando e falando de Deus. É sobre isso que Jesus está elogiando. Que maravilhoso, né? E como promessa, eles herdariam a coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Olha, maravilhoso, né, gente? Que demais! E aí, gostaram desse pequeno resuminho de cada uma das cartas para as 7 igrejas lá da Ásia? Gostaram? Interessante, né? E o que a gente pode aprender com cada uma dessas cartas? Vocês viram que tem muitas coisas em comum, né? Jesus mostrava uma qualidade, em algumas tinha uns erros que Jesus estava falando para eles consertarem e sempre Jesus dava a promessa. Sempre, em todas, tinha uma promessa de que se eles se arrependessem e permanecessem firmes até o fim, eles reinariam, ou eles herdariam o reino dos céus. Que maravilhoso, né? E isso a gente também pode aplicar para a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente acaba caindo, fazendo coisas erradas, coisas que não agradam a Deus, seja na escola, em casa, com os amigos, com os parentes, onde for, até mesmo com nós mesmos sozinhos. Nós acabamos fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Mas Jesus, com essas cartas, nos mostrou que Ele está pronto para nos perdoar e para nos dar a vida eterna. Basta nos arrependermos verdadeiramente e permanecermos fiéis até o fim, até a nossa morte ou até que Ele venha. Amém? Então vamos orar, pedindo para Deus nos dar coragem, muita coragem, para nos permanecermos firmes, mesmo diante de algum colega que fique zombando da gente porque a gente vai na igreja, ou mesmo diante de algum amigo que chame a gente para fazer algo errado, para que a gente se mantenha firme e fale não para essas coisas e escolha falar sim para Deus. Amém? Vamos lá? Então você pode fechar o seu olho aí, tá bom? E orar comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esses ensinamentos que estão nessas cartas que o Senhor mandou João escrever para cada uma dessas igrejas, meu Deus. Obrigado, meu Pai, porque em cada uma o Senhor mostrou que o Senhor está pronto para perdoar e o Senhor tem a promessa de nos dar a vida eterna. Que possamos aprender sempre com essas cartas e com todos os ensinamentos que vimos nas cartas até agora, meu Deus, que possamos aprender a permanecer firmes, a ter coragem e força de dizer não para o pecado, de dizer não para o mal e de dizer sim para o que o Senhor quer da nossa vida. Em nome de Jesus, meu Senhor, muito obrigada por mais uma aula. Amém! Amém, pessoal! Então, acabamos aqui a nossa lição. E vamos agora para a nossa atividade. Vamos lá? Então, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês uma forma diferente, bem legal também, de falar de Jesus para um amigo, para um conhecido, qualquer pessoa que não conhece Jesus ainda, sabe? Que não frequenta uma igreja, que vocês sintam que vocês podem falar para ele sobre isso. Nós vamos usar apenas um papel, então vai ser uma dobradura, tá bom? Uma folha sulfite aí, vocês podem pegar. Vocês falam assim, ó. Sabe, existem pessoas nessa vida que não têm muita fé em Deus, sabe? E essas pessoas acham que o sentido da vida está em coisas materiais, em coisas que a gente pode adquirir aqui na Terra, sabe? Pode comprar, como por exemplo, casas. Essas pessoas só estão querendo morar em mansões luxuosas, casas confortáveis, casas bonitas. E estão sempre à procura, sabe, de coisas assim, e trabalham, se esforçam para conseguir uma casa, um lar assim, para garantir
um futuro confortável para a família, sabe? Ou até mesmo estão procurando encontrar um carro, sabe? Um carro bonito, se esforçam, trabalham, estudam para comprar sabe, o último carro do ano, o último modelo do ano. E essas pessoas acham que a vida é sobre isso, sobre coisas que elas podem ter e mostrar para os outros e ficar se gabando. E até mesmo ficam querendo lugares para ir, sabe? Viajar, acham que a vida é sobre ver lugares diferentes e admirar paisagens. O problema é que elas acham que a vida é só isso, é só sobre isso. Quando na verdade nós sabemos que nada disso tem valor, sabe? Nada disso é o que realmente importa. E por que eu penso isso? Porque o que realmente importa está apontado, sabe para onde? Lá para cima, lá para o céu. Porque o que realmente importa nessa vida foi mostrado na cruz. Foi Jesus que veio ao mundo para nos libertar dos nossos pecados, para nos trazer salvação, nos dar o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, o que realmente importa é o que nós podemos ver que aconteceu na cruz, quando Deus mandou o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, porque Ele nos amava e Ele nos quer como filhos dele, que aceitam a Ele como Senhor e Salvador e que têm a promessa de que vão morar no céu eternamente. É isso que realmente importa nessa vida. Viram só? Legal, né? Agora eu vou ensinar para vocês como que eu fiz o passo a passo disso daqui com bastante calma, tá bom? Olha só aí. Pessoal, então vamos lá. Como eu já disse, vocês só vão precisar de uma folha sulfite, tá bom? Primeiro passo é vocês dobrarem até ela ficar toda retinha aqui, ó. Quando vocês verem que ficou bem retinho, aí vocês dobram assim. Ok? Olha só, tá bem retinho aqui, né? Segundo passo, vocês vão pegar essa ponta aqui e vão trazer pra essa ponta. E aí vai formar uma casa. Bem assim, tá bom? E aí vocês vão só dobrando, vincando bem. E aí formou uma casa. Terceiro passo é só dobrar essa casa ao meio. Pega aqui, ó, daqui e dobra ao meio. Na história eu usei como se fosse um carro, sabe? Mas vocês podem usar como vocês quiserem. E aí ficou assim. Próximo passo é fazer o avião. Então vocês vão pegar, ó, vão abrir aqui uma abinha e vão dobrar até aqui mais ou menos, sabe? Pra ficar só um pouquinho pra fora. Tá vendo, ó? Vou mostrar do outro lado, tá só um pouquinho pra fora. Então vocês vão dobrar assim. E a mesma coisa do outro lado. Vão dobrar, só um pouquinho vai passar daqui pra fora. Assim. E aí é só pegar aqui por baixo, ó. Aqui por baixo, vocês seguram aqui por baixo. E aí vai estar pronto o avião, tá vendo? E olha aqui atrás como que ficou. Esse é o avião. Próximo passo é só arrancar as asas do avião, esses dois lados. A gente vai arrancar. Para isso é bom vocês terem certeza de que tá bem dobradinho. Pode dobrar até de novo mais uma vez, bem forte. E aí é só arrancar. Ó, no começo é meio difícil, mas depois vai. E aí tenta ser bem retinho, tá bom? Aí, ó, arranquei uma parte
Agora eu vou arrancar a outra asa do avião. Bem nessa linha aqui, ó. Tentei bem retinho, ó. O meu ficou até um pouco tortinho, mas aí eu voltei. Olha só. Vai ficar meio tortinho aqui, mas não tem problema. Agora é a setinha apontando pro alto, pra cima. Vocês podem usar ela assim ou do outro lado, que é toda retinha. E aí a próxima etapa é só vocês abrirem, ó. Ficou aqui essa partezinha de dentro, só vocês abrirem. E aí vai dar a cruz. É assim então. Gostaram? Espero que sim, pessoal. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!